Fala vasos, como é que vocês estão? Sua alegria, Micael Silva aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e venha junto comigo nessa reflexão. Hoje vou falar acerca de um assunto que eu observo muito, é o comportamento da maioria das pessoas que são escassas financeiramente. E uma das coisas que eu mais observo é que o famoso pobre, e aí eu falo pobre na mentalidade, isso vai refletir também no seu bolso. As pessoas geralmente da mentalidade pobre, elas gostam muito de barulho. Sou muito sincero, eu observo muito isso. Elas não sabem apreciar o silêncio. Por exemplo, você está na sua casa, como hoje, uma segunda-feira, você está ou estudando, ou está deitado, está refletindo, simplesmente naquele silêncio, naquela tranquilidade, naquela paz de espírito. Você com você mesmo, você meditando, colocando várias questões, aproveitando para poder organizar sua mente. Não. A maioria das pessoas que eu observo com o comportamento de pessoas pobres, elas gostam muito de barulho, gostam muito de som alto, gostam muito de falar gritando, gostam muito de ouvir certas características de música. Por exemplo, quando você passa em determinado local e você vê pessoas reunidas e você ouve música, batida de funk, sofrência, sertanejo, estralando no alto, você olha assim e fala, caramba, meu. E é como se fosse que as pessoas elas não têm a noção de parar e analisar. Será que a altura do meu som está interferindo no sossego do meu vizinho? Essa é uma pergunta que geralmente eu faço. Por exemplo, se eu estou conversando em um local e eu estou falando muito alto, eu olho para a pessoa que está do meu lado ou para as pessoas que estão ao meu redor e eu vejo, será que o que eu estou falando, o que eu estou escutando está incomodando o outro? Porque se está incomodando o outro, eu tenho que respeitar também a individualidade do outro, porque ele pode gostar do que eu não gosto e muitas das coisas que eu gosto ele também pode não gostar. Então eu vejo que tem que ter esse equilíbrio. E geralmente quando eu vou num bairro de pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, você vê que o silêncio predomina. E existe até umas explicações a respeito disso, que tem alguns estudos que falam que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior ou têm a mentalidade de riqueza, elas prezam pelo silêncio. Por quê? É no silêncio que elas conseguem ter maior concentração, onde elas conseguem desfrutar de um momento de paz e aonde, quando seus pensamentos estão bem organizados, aonde ela consegue interiorizar-se dentro dela para poder organizar suas questões, ela consegue ter insights, ou seja, ela consegue ter ideias que podem impactar tanto a sua vida como a vida da sociedade em si. É por isso que muitas das vezes você passa em bairro de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, você vê que realmente o silêncio ele predomina. Às vezes é até um pouco estranho, porque muitas vezes nós não estamos acostumados com isso. E quando você começa a perceber essas coisas, você vê que realmente tem diferença de comportamento. E geralmente quando você vai em locais de pessoas mais financeiramente mais necessitadas, você vê que as pessoas elas fazem mais barulho, elas usam mais som alto, elas escutam determinadas características de música, como se fosse na tentativa de fugir daquela realidade a qual elas vivem. E aí, automaticamente, para não sentir maior frustrações, elas acabam descontando isso no seu comportamento, ou seja, externalizando tudo aquilo. Então isso vai refletir em músicas altas, isso vai refletir no tom das conversas, isso vai refletir geralmente quando elas se unem. É um assunto específico e todas as vezes que elas se reúnem sempre é o mesmo tipo de assunto, ou seja, reclamar o tempo inteiro, falar mal da vida do próximo, reclamar da situação, reclamar do governo, reclamar do seu patrão. Então geralmente tem uma característica específica e eu sempre observo isso e digo, cara, se você não ter a autoconsciência de que o simples fato de você parar e ficar falando mal da vida dos outros ocasiona no teu corpo, você não vai conseguir mudar. Se você não entender que as doenças psicossomáticas, elas começam a partir do momento que você começa a falar mal da vida dos outros, e automaticamente quando você começa a falar mal da vida dos outros, você vê que gera efeitos no teu cérebro curtos de sensação de prazer. Só que essa sensação de prazer nós podemos comparar ela como o prazer momentâneo do pecado. Uma vez que você peca, no início você sente prazer, mas depois vem o que? Vem o arrependimento.
Só que a prática constante nesse tipo de ato, nesse tipo de situação, nesse tipo de pecado, gera o quê? Gera a morte. E a mesma coisa. O ato de você ficar reclamando o tempo inteiro das situações, das pessoas, dos outros, ou até mesmo da sua capacidade deficitária, você acaba vulnerabilizando todo o teu corpo, fazendo com que doenças acabem chegando no teu corpo, toda a tua estrutura corporal acabe transmitindo esse tipo de linguagem e automaticamente afastando pessoas que poderão impactar positivamente na sua vida e atraindo até você pessoas que não vai somar em nada na sua vida. Então eu vejo que é uma característica muito comum das pessoas mentalmente pobres. Por quê? Porque ao invés de assumir a autorresponsabilidade, é mais fácil você culpar. É mais fácil você acabar adotando um comportamento de que está tudo bem, entre aspas, e acabar descontando isso na música, acabar descontando isso em sempre estar junto de pessoas ou em locais barulhentos e não saber apreciar um momento de silêncio. Porque quando você está sozinho com você mesmo, só você e Deus, de frente do espelho, você acaba não suportando os questionamentos que vêm na sua mente. E aí é onde entra muitos episódios de depressão profunda, ou até mesmo ansiedade, ou até mesmo pensamentos perturbadores. Porque quando nós começamos a entender e tomar consciência de tudo isso, nós começamos a combater tudo isso. Eu vejo que tem que ter esse equilíbrio. E o meio termo que eu acho a respeito disso é que, por exemplo, nós podemos escolher locais aonde a tranquilidade ela reina, o sossego, o silêncio, e mesmo assim você tem uma personalidade alegre de estar junto de pessoas, de sair, de estar no momento curtindo com as pessoas que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de viajar e de visitar, de ir na igreja. Então, ao mesmo tempo, onde eu moro é um local sossegado, é um local tranquilo, e eu aprecio muito isso. Só que ao mesmo tempo também, quando eu estou descansando, eu aproveito dessa paz. Mas quando eu quero sair para visitar, para viajar, para ir na igreja, eu gosto de um local alegre, de pessoas vivas, de pessoas que estejam ali interagindo. Eu gosto de estar no meio. Então eu vejo que tem que ter esse equilíbrio, porque minha personalidade é dessa forma. Então, fazendo essa dosagem, tendo esse meio termo, filtrando o que você ouve, o que você fala, o que você escuta, pois tudo que você ouve, que você fala. E a Bíblia já fala, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de promiscuidade, de vaidade, de ego, de frustração, você vai externalizar tudo isso. Então, geralmente, quando eu vejo pessoas falando mal de pessoas, quando eu olho para a Bíblia já fala, o coração dessa pessoa está cheio disso. E geralmente elas enxergam no outro as mazelas que tem dentro dela. Então, as decepções que elas têm com elas mesmas, ela vai achar alguma forma de externalizar isso, seja falando mal de alguém, seja falando algo de ruim a respeito da outra pessoa. E isso acarreta numa série de problemas na sua vida. E você olha para essas pessoas, você não vê o quê? Pode colocar esse filtro, coloca esse filtro nas pessoas que você vê que sempre está falando mal dos outros, sempre está reclamando. Nunca sai do lugar. Nunca sai do lugar. Esqueça. Não sai. Não vai nem para frente, nem para trás, sempre está aí estagnado. Por quê? A frustração, o vitimismo, o reclamar demais, ele te paralisa. Beleza? Então, desde já eu agradeço você por estar assistindo esse vídeo aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixe sugestões de tema para os próximos vídeos e tamo junto, vasos.